Eu não tinha muito tempo. Era tudo muito corrido. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho. De vez em quando eu ainda me perguntava: então, é para ser assim? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, ter uma família e fim. Mas no fundo eu sempre quis mais. Um dia eu fui tomar um café com uma amiga. Ela disse que o que se quer com o coração permanece na vida. Naquele dia eu me perguntei o que eu queria. Era assustador como eu não sabia responder essa pergunta. A minha amiga me sugeriu um livro de um autor que escreveu várias cartas para o seu filho. Eu li todo o livro em um dia só, mas um trechinho só, ecoou em mim. Cada oportunidade é uma fração de tempo que tem muito a ver com nossa vida. Prepare-se para aproveitá-la, porque se não o fizer, passará junto a você em silêncio, como uma sombra, e a perderá irremediavelmente. Entender que a vida é uma grande oportunidade, um grande campo experimental. Comecei a estudar sobre isso. Tomei contato com novos conhecimentos, novas ideias, novos pensamentos. Eles têm origem em uma ciência que eu não conhecia. Comecei a me observar mais e descobri que posso me tornar uma verdadeira cientista da minha própria vida. E esse novo olhar que volta meus olhos para mim tem me permitido despertar e descobrir um grande mundo dentro de mim, e só eu posso acessá-lo. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Pedir para a gente aguardar só mais um minutinho. Tem uma pessoa que estava aqui, que vai fazer a live aqui com a gente, que caiu, mas ela já está voltando rapidamente. Queria só fazer uma pequena introdução. Sejam muito bem-vindas a essa atividade que a Fundação Logosófica, em prol da superação humana, realiza todos os sábados, às 16h30. Eu sou o Denis Onishi, colaborador voluntário e docente, e eu estou aqui com o Edson, e a Adriana já está voltando, tá? E a gente vai ter aqui um bate-papo sobre a pressa como negação do tempo. Foi um tema que nós conversamos muito, que entendemos que seria de grande valia para a gente discutir um pouquinho com os conceitos logosóficos. Olá, Olá, Adri. olá, tudo bem com vocês? Tudo. Ô, Adri, só aqui, eu já fiz a pequena introduçãozinha nos apresentando, tá? Então tá bom. Então, vamos lá. Hoje falaremos sobre pressa como negação do tempo. É uma conferência que está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, do autor Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. Vale lembrar que não falaremos dos aspectos que necessitam da medicina, nem da psicologia e os tratamentos que essas ciências apresentam. Falaremos como que a gente está vivendo essa realidade e superando dentro de nós, sobre a luz logosófica, ciência que traz uma nova geração de conhecimentos transcendentes, que tem como objetivo
a realização do processo de evolução consciente, mediante a organização do sistema mental, sensível e instintivo. Recursos que são ferramentas para conhecermos a nós mesmos, nos integrarmos com o nosso espírito, conhecer as leis universais, criar um novo e luminoso destino e ainda ensinar tudo isso para quem quiser conhecer a logosofia. A porta de entrada para conhecer todas as maravilhas que existem na criação, começamos nossa jornada da evolução consciente conhecendo quem a gente é. O que ocorre dentro da nossa mente? O que é a mente? Senão o local onde tem as nossas ideias, as nossas tendências, as nossas recordações, os nossos conhecimentos, porque somos pessoas diferentes, histórias diferentes, profissões diferentes, tudo diferente, mas unidos pela mesma aspiração de evoluir conscientemente e de fazer o bem para a humanidade. Então vamos lá. Você tem pressa? Pressa de quê? E para quê? Por que fazermos tudo com tanta pressa, agitação, gerando um estado de alta ansiedade? Se você já sentiu ansiedade, agitação, sente que o coração vai parar de bater a qualquer momento, então você sabe sobre o que a gente sente e é sobre isso que falaremos no nosso bate-papo. Como a gente vem buscando, encontrando elementos na ciência logosófica para surpreender essa realidade interna e superar essa falha, essa imperfeição que a maioria de nós tem e que é a causa, pelo menos na minha realidade, de muitos dos males que ocorrem comigo. Pelo menos eu vivo essa pressa. Essa imperfeição, a logosofia denomina deficiências, que são falhas caracterológicas que a parte psíquica não cultivada. Aí vocês devem estar perguntando, como assim, Adriana? O que você está falando? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos de nós têm essa deficiência e que todo mundo vê, menos a gente? Quem já não denominou alguém como, lá vai o nervosinho, lá vai o apressado, o chiliquento, o impulsivo, o apressado, o agitado, o ansioso, enfim, por aí vai. Quem vive apressado tem urgência para tudo e é quem dispõe de menos tempo, porque a gente acaba perdendo tempo em coisas sem a menor importância. No meu caso, aconteceu na infância. Foi aí que eu detectei aí como é que apareceu essa deficiência. O meu pai me levava para a escola toda manhã. E aí eu entrava no carro e começava. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Em São Paulo, 7 horas. E a gente já estava atrasado e meu pai saía, assim, louco pelas ruas. Então imagine como eu chegava na escola. Bem, o tempo passou. Seria essa deficiência algo que foi se instalando dentro de mim com o passar do tempo? Será que aquela sensação não foi se repetindo? O autor afirma, deixa só um pouquinho, vale a pena esse pensamento do autor, que ele afirma que a pressa, em algumas vezes, fruto da impaciência, em outros, da ausência de controle na distribuição do tempo, torna o homem intolerante, violento, irracível e insensato. Esse febril afã de pretender que tudo se faça no ato, ou se encurtem as distâncias por obras de magia, é tendência generalizada. Observando uns aos outros, comprova-se que nenhuma pressa tem razão de ser, salvo os casos excepcionais.
E vocês, queridos amigos, e vocês que nos escutam aí em casa, nossas convidadas, vocês vivem essa realidade? Participem com a gente, escreva na aba de perguntas os seus comentários, as suas experiências. Aqui no lado direito tem a aba de perguntas. Participe. E vocês, Edson e Denis, como é que vocês vivem isso? Adriana, eu vivo também isso daí, mas só de segunda, quarta e sexta, viu? Os outros dias é bem tranquilo. Olha só, eu já vivi muitas vezes às pressas. É impressionante como eu já fui refém dessa falta de tempo na vida. Eu me recordo de muitas situações do passado. Porém, eu gostaria de dar destaque para algo que eu descobri com esses conceitos da logosofia. Porque, na grande maioria das vezes, fui eu que me coloquei dentro dessa situação de falta de tempo. Na logosofia, o autor ensina sobre o valor do tempo. Ele diz que o tempo é um dos agentes de maior importância no caminho do aperfeiçoamento. E que o aperfeiçoamento também significa simplificação, intensidade e velocidade. Olha só que interessante, né? O mundo capitalista nos ensina que tempo é dinheiro. E na logosofia, a gente aprende que o tempo é vida. O tempo se perde quando a gente não faz nada, né? Ou quando a gente não se pensa. E depois de entender um pouquinho melhor sobre esse conceito de tempo, eu percebi que depois que eu passo mais tempo vivendo para fora do que para dentro. Eu vivo mais tempo preocupado com cenários que podem acontecer, mas de que, de verdade, nunca aconteceram. E eu tenho feito uma observação bem minuciosa dentro do que acontece na minha mente, para ver se existe, de fato, uma razão para isso. E o que eu percebi foi, quando eu passei a viver mais tempo para dentro, que é observando os meus pensamentos e dando valor para o que eu considero correto para cada coisa, eu consegui mudar esse comportamento. É como, basicamente, se eu tivesse mudado um hábito. Na prática, eu comecei a planejar meus compromissos com um pouco mais de tempo entre um e outro e passei a pensar na possibilidade de ter imprevistos, porque eu nunca pensava nisso, né? Eu planejava o dia a dia da forma mais correta possível. E na parte espiritual, é não jogar tempo fora com futilidades da vida. É tentar viver uma vida consciente de todos os movimentos que acontecem dentro da minha mente e eu vou ser capaz de discernir como viver cada um deles com seu respectivo valor. Isso me ajudou a reduzir absurdamente a minha ansiedade. Ela ainda existe dentro de mim, mas com muito menos força que antigamente. Boa tarde a todos. É uma delícia falar sobre esse tema, não é mesmo? São tantos aspectos, né, e ele tem tanto valor para nós que me parece que a gente pode ficar aqui por muito tempo. Mas, contando um pouquinho aqui da minha experiência, eu não me dava conta, eu percebi em determinado momento que eu não me dava conta da inconsciência no meu dia a dia até estudar esse tema com um maior detimento. Dentro de mim, algo falava que eu estava muito ocupado. Quem já viveu assim? Não podia me dedicar a isso ou aquilo. Não tinha tempo. Não podia fazer uma tarefa importante por falta de tempo. E confesso que ainda, às vezes, padeço dessa mesma deficiência. Mas estudando em logosofia o valor do tempo, percebi que eu muitas vezes simplesmente não penso quando determino as atividades a serem realizadas no meu dia. É isso, é exatamente o que vocês ouviram. Eu não penso. Fazendo com que essa pressa esteja sempre presente, atrapalhando demais os meus objetivos. Como é isso? Em geral, temos um bom entendimento
né, por exemplo, do tempo que se leva para realizar as tarefas que a gente executa no dia a dia. Mesmo assim, acabamos inserindo tarefas em demasia, perdendo tempo maior que o necessário com divagações, atividades sem importância, com a máscara de que estamos sempre muito ocupados. E no alto desta nobre ocupação, não conseguimos cumprir tudo. E parece até uma coisa bacana, né? Eu não consegui fazer todas as minhas atividades do dia, eu sou tão ocupado, as pessoas demandam tantas coisas de mim. Pois é, né? Quem já se sentiu assim? Ou ainda, já perceberam no dia a dia que assumimos compromissos como se o tempo fosse se alongar e se esticar de determinada forma, que na verdade não acontece, a gente sabe que é impossível. E aí, a gente realmente chega ao final do dia e percebe que não tem a menor possibilidade de cumprir todas essas atividades, né? Outro dia eu estava fazendo um exercício bem interessante, que eu aposto que a maioria já fez, mas eu convido aqueles que não fizeram a fazê-lo. Peguei a minha agenda e comecei a olhar todos os compromissos, e fazendo o cálculo de duração de cada um, deslocamento para atender os compromissos, o preparo prévio para cada atividade, enfim. Fiquei surpreso com algo muito simples, que eu não raciocinava. Era simplesmente impossível cumprir com aquela agenda. E não estou falando apenas de compromisso de trabalho, não. Se engana quem acha que o importante são só os compromissos de trabalho. Estou falando de compromissos familiares, tarefas do lar, ou, por exemplo, a simples tarefa de levar o filho na escola, cuidar da saúde física, mental, né? Quantas outras atividades? Tudo realmente se precisa executar ao longo do dia, né? Tudo que se precisa executar ao longo do dia. Alguém já fez esse exercício? Eu sugiro. Pois é, para mim foi uma surpresa essa simples constatação, e ficou em seguida muito claro que, primeiro, eu precisava fazer uma revisão das minhas prioridades, simples assim, hierarquizando as de maior importância, limpando aquelas de muito ou nenhum valor, para então começar a aprimorar aquilo que eu realmente deveria executar. Trata-se, isso, de uma clara valorização do tempo, né? Pois a logosofia ensina que quando utilizamos o tempo para realizar as tarefas que mais fazem bem ao nosso ser, estamos dando ao tempo o valor que ele merece. E aí vem uma pergunta muito feliz na sequência. Quais seriam essas atividades mais nobres a serem executadas pelo meu ser? São tantas, não é mesmo? Qual o teor das atividades que realmente fazem falta a este ser? Né? Estou falando de se iniciar uma investigação interna, que passa por entender melhor quem somos e o que realmente buscamos. O que devo fazer para conquistar tais atividades? Uma investigação, essa do tempo, leva necessariamente a outra. Edson, esse aspecto de atividades nobres, na minha realidade, essa atividade nobre é esse conhecimento de mim mesma, essa ciência de olhar, pegar a lanterna e olhar para dentro, começar a iluminar. Então, por exemplo, no tema da pressa, eu percebi a pressa manifestada na impaciência, que me fazia querer tudo no meu tempo, ou seja, para ontem. Isso parecia uma diligência, né? Parecia, bacana, ela é toda agitada. E aí eu comecei a perceber, identificando esse pensamento dentro de mim, que é como querer comer a fruta que está na árvore, ela ainda está verde, ela requer um processo para ela amadurecer. Eu vou lá, pego a fruta, mordo, está verde, ao invés de saborear aquele gosto que eu estava esperando, ela está verde. Aí eu pego e jogo isso fora. E isso é uma imagem que reflete as coisas que ocorrem dentro de mim. Os projetos que foram malogrados, atividades que são feitas, educação de filho, enfim, uma série de coisas que esse pensamento da impaciência aparece. E é esse aspecto que eu ando vivendo muito. Adriana, você trouxe esse exemplo do fruto, né? Peraí que eu vou aumentar minha tela. Você trouxe esse exemplo do fruto e é interessante porque
observar a natureza é observar a própria criação. E o autor da logosofia ele diz que a natureza não dá saltos, que tudo tem um processo e tem seu tempo para acontecer. E eles precisam ser respeitados. Depois que eu li isso, eu fiquei pensando, poxa, então por que a pressa? Opa, eu vou ler aqui, você falou por que a pressa, né? Olha aqui o que os nossos convidados manifestaram. A Ana falou, vivo atrás do prejuízo, sempre correndo para tudo. Como eu me vejo nessa realidade? Já fui muito assim, viu, Ana? Eu identifiquei que a pressa, o Silvio está falando aqui, que eu identifiquei que a pressa está ligada com a vontade de me livrar dos problemas. Quantas vezes eu fazia as coisas, identifiquei esse pensamento também. Se a minha mãe estiver assistindo essa live, ela vai recordar disso. Eu fazia as coisas rápido para ficar livre, para ficar sem fazendo nada depois. Olha que coisa mais louca. Outra aqui, a Yara falou que depois que passou a estudar logosofia, controlo mais minha pressa. Procuro ver a prioridade da tarefa a ser executada. Desprezo as outras temporariamente. Disciplino, organizo e executo. É um aprendizado tudo isso. Tudo um processo de identificação. Qual é a causa para essa pressa, para essa agitação mental? A Ana Helena está dizendo assim, tenho essa mania de achar que o tempo é mais longo do que realmente é. Eu vejo assim, eu observei na minha realidade que eu me distraio muito com coisas sem a menor importância. E depois eu fico lamentando o tempo que eu perdi. Quer dizer, antigamente eu nem identificava isso, as coisas iam acontecendo e eu só repetia, não tenho tempo, não tenho tempo. E esse estado gerava uma alta ansiedade. Será que eu intuí? Aí depois eu comecei a observar que eu intuí, será que eu estou jogando a minha vida, a minha verdadeira vida fora, fazendo coisas que julgava serem importantes, mas esquecia dessa essência divina, desse ser espiritual? Talvez. Eu compreendi que essa alta ansiedade era consequência de um estado interno que, na verdade, eu não sabia definir. Eu não sabia nem identificar o que estava acontecendo dentro de mim. A sensação de uma busca, de algo que sentia, que clamava dentro de mim. Eu sentia um vazio. Esse estudo, para mim, é muito, muito bacana. Ele preenche uma lacuna muito importante. Mas, se vocês me permitem, eu queria falar um pouquinho sobre esse prazo, né, esse tempo que as coisas, os processos, as tarefas, enfim, elas demandam para se concretizar, né? Porque isso é de uma relevância, assim, é um conceito muito simples que a logosofia utiliza e que a gente esquece no dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente vai aprender uma nova língua, a gente quer ter uma certa fluência, leva-se um tempo de estudo e prática. Uns aprendem mais rápidos, outros mais devagar. Mas, em média, o tempo é conhecido. Estamos falando de anos. Não estamos falando de nem poucos dias e meses, ou então décadas. Mas nos colocamos muitas vezes em posição de querer aprender em pouco tempo. Por que será? A ponto de desistir do intento por não conseguir. Ou então criar um método, ou criticar um método, o professor, a escola, enfim, o dia. Na natureza é a mesma coisa. A Adriana trouxe a sensação das frutas, o amadurecimento, e a gente vai lá, e mesmo sabendo que a fruta não teve o seu tempo, a gente, às vezes, escolhe e aí se decepciona, não é mesmo? Então, dentro da nossa realidade como ser humano, né, 9 meses para que tenha o nascimento de um filho, uma filha, a Terra leva 24 horas para dar uma volta em torno do Sol, e todo esse jogo dos astros, tudo isso tem o seu tempo. Não dá para você encurtar. É simplesmente impossível. E a gente nota isso facilmente. Mas já repararam como tentamos diminuir, tentamos esquecer desses conceitos, tentamos fazer com que a paciência, a intolerância, a pressa, ela se sobreponha sobre um simples conceito como esse? Outro dia me peguei agindo com impaciência com meu filho. Quem já
teve essa situação. Em relação a uma tarefa que ele precisava aprender a executar. Meu filho, com 6 anos, natural, muitas coisas ele está aprendendo, né? E aí, eu comecei a refletir quanto tempo eu levei para aprender aquela exata mesma tarefa. E aí eu percebi uma coisa assim, simples, óbvia, que me deu um conforto muito grande, sabe qual é? O tempo tomou o curso, no meu caso. E no caso do meu filho ainda não tinha tomado, simplesmente assim. Então cabia a mim agir com paciência, tolerância, inteligência, para deixar com que o tempo fizesse o seu trabalho. Eu simplesmente não estava deixando o tempo fazer o seu trabalho. Então, agir de qualquer outra forma somente traria consequências nefastas no meu ânimo, no ânimo das pessoas ao meu redor, né? Mais ainda, agir diferente disso simplesmente era negar o tempo. Olha só. Então, parece que não fazemos isso, mas já repararam como nós temos não temos, né, a mesma paciência que aquela que nos foi dedicada quando aprendemos determinada tarefa que estamos ensinando, né? A gente vai lá, ensina para alguém e fala, poxa, já era para você estar sabendo fazer isso, mas quando nós aprendemos, a gente levou muito mais tempo. Então, por que essa pressa? Por que o tempo tem que fazer o curso em todos e não naqueles em que estamos ensinando? Estamos falando, então, em limpar essas imperfeições do nosso ser e buscar algo maior. Esse é o real trabalho aqui, que realmente almejamos encontrar e não temos dado a devida atenção. A logosofia nos ensina a receita para fazer esse trabalho. Ela tem um método singular. E ainda nos ensina a identificar dentro de nós mesmos este tesouro interno que tanto almejamos e temos dificuldade em identificar. Então, o tempo está nos levando a uma jornada de análise e sua valorização para atingirmos um outro patamar, um outro conceito, que é essa luminosidade interna, entender esse tesouro interno que, na verdade, todos almejamos e mal sabemos identificar. Ô Edson, isso que você está falando me fez recordar também sobre educação de filhos, né? Nessa pressa, os meus filhos sempre falaram que eu sempre... Ai, mas você é muito impaciente, você é muito impaciente. Lembra que eu falei das falhas caracterológicas, né? Os meus filhos me viam. E eu falava, mas aonde aparece isso? Aonde que eu sou impaciente? Um dos aspectos foi esse. Isso era diário. Eu levava um elemento para o meu filho, um elemento assim, trazia um conhecimento para ele de como ele deveria agir, educava. Só que aí eu esquecia desse tempo, esse processo natural da fruta do amadurecimento. Então, eu ensinava hoje, amanhã eu já queria aquela conduta impecável. E isso gerava um estresse. Então, para conectar a pergunta da Flávia, qual a relação do controle do tempo com o controle dos pensamentos? Porque, na realidade, olha só o que acontece, pensamentos são entidades autônomas com vida própria. Então, o espaço mental, ele fica ocupado por esses pensamentos. Eu estou falando muito da pressa, porque é uma realidade muito forte minha. E aí eu acelerava, e aí, assim, com estresse ou sem estresse, as coisas tinham que acontecer. Só que a hora que chegava, até eu brinco com vocês, que eu sempre falava assim, ai, que nervo, tudo me dava nervo. Olha, a agitação mental que esses pensamentos, Flávio, ele agitava a minha mente, porque eu não conseguia enxergar o meu entendimento, ele ficava totalmente eclipsado por esses pensamentos. Então, quanto mais tempo eu tenho para observar, e é no dia a dia, viu? Não é que eu tenho que parar e ficar olhando. No dia a dia, as coisas acontecem. Eu gosto muito de poder pensar em como se aperfeiçoar, né, de posse desses conceitos logosóficos, né? Tem um conceito muito interessante que eu queria trazer aqui, que é que ele está relacionado, né, com a possibilidade, veja só,
de manejar o tempo a nosso favor. É um conceito logosófico muito, muito original, sem prejuízo de outros, que é o seguinte, da união dos tempos. Mas o que é isso, a união dos tempos? Eu vou tentar aqui explicar em poucas palavras. Seria unir o tempo que se utiliza para a realização de tarefas nobres ao ser, de maneira que se vivencie a totalidade de cada uma dessas tarefas em sua plenitude, cada vez que se esteja realizando as mesmas. Ou seja, por exemplo, se estou com a minha família em um momento de reunião e quero que esse momento seja o mais valoroso possível, mais nobre ao meu ser e aos seres ao redor, leve em conta tudo que vivi até ali com os familiares, as felicidades, os aprendizados, as vivências marcantes, e acrescento ali, imprimo ali, mais essa experiência que vou viver em mais um novo encontro. Isso permite experimentar as mesmas sensações e realizações das experiências passadas, e ainda mais, a intensificar com as novas, construindo um fio intenso, contínuo e uniforme, né? Viver tudo aquilo de novo, em cada uma dessas passagens, né? Isso é muito rico. Mas, da mesma forma, se eu vou perdendo tempo com atividades fúteis, não construtivas, insisto em realizá-las inconscientemente, sem ter em conta que tais atividades não acrescentam nada de útil ao meu ser, vou construindo um fio tenebroso, um tempo mal utilizado. Quando se tem isso em conta, quando se pratica isso no dia a dia, aprimoram-se as vivências, eleva-se o ânimo, utiliza-se o tempo com motivos nobres. A busca da felicidade, por exemplo, é algo comum, não é mesmo? O ser humano, são várias receitas, muitos aí têm vivências, livros, enfim. A logosofia traz uma alternativa de busca dessa mesma felicidade dentro de nós mesmos. Nunca fora, através de ferramentas que nós mesmos já possuímos e que nos basta aprimorá-las. Eu trouxe aqui esse conceito da união dos tempos, essa é uma delas. Eu estou falando, então, de união do tempo, estou falando do valor do tempo, e, ao mesmo tempo, eu estou falando de felicidade. Sim, estou falando de felicidade. Então, o que a gente está tratando aqui hoje, né, esse tema do tempo, e o maior entendimento do seu valor, ele também está correlacionado com a utilização da faculdade da inteligência, né? Está relacionado com o uso apropriado da consciência. Por que não? Ele também está relacionado com a busca do seu eu interior, quem somos, né? Entre muitos outros aspectos. Edson, você falou uma coisa bem interessante sobre as faculdades da inteligência, porque a gente aprende a manejar o tempo e amplia o alcance do nosso entendimento, né? E aí eu faço uma pergunta, como expandir o próprio tempo? E assim, é uma coisa bem interessante, e eu quero deixar bem claro que nós estamos falando do tempo mental, nós não estamos falando do tempo do relógio, porque todo mundo tem um tempo para viver aí, 24 horas. Só que a gente pode expandir esse tempo. É uma coisa muito interessante. Então, e aqui entram os benefícios obtidos do aprendizado logosófico, porque quando eu coloco os ensinamentos logosóficos em prática, experimento, e à medida que eu vou avançando, eu vou construindo internamente um conteúdo mais transcendente para a minha vida. E eu compreendi que é necessário trabalhar e pensar sempre em algo útil, pensar positivamente. E aí vocês devem estar me perguntando, e pensar em quê, Adriana? O que eu tenho que pensar? Bom, eu estou aprendendo que pensar em tudo que, direto ou indiretamente, conspire contra o propósito de aperfeiçoamento integral. Porque eu vou observando no dia a dia esses inconvenientes, os problemas do dia a dia, tanto no aspecto familiar, profissional, do próprio mundo interno, que é esse mundo onde tem os nossos pensamentos, as nossas recordações, os nossos conhecimentos, tendências, ideias. E nesse mundo, eu fui encontrando os insaciáveis devoradores de tempo. A paciência
A impaciência é uma delas, a intolerância, porque começa assim, você começa com pressa, com agitação, aí começa a chegar a impaciência, aí você começa a ficar intolerante, você começa a ficar irritado, e aí eu fui percebendo que eu fui perdendo grandes oportunidades e me colocando em muitas desventuras, e relacionado a esse sentido de colocação, né? Porque a ansiedade, ela o que gera essa ansiedade indefinida, eu sempre me perguntei. E eu comecei a ver na minha realidade que é a mente voltada apenas para as preocupações externas. Porque o mundo físico, ele faz parte, é o mundo físico e o mundo espiritual. Nós temos duas naturezas. E eu estou aprendendo, na logosofia, a colocar em equilíbrio essas duas vidas, essas duas naturezas. Porém, quando eu só olho para as preocupações externas, eu me esqueço e nem sei que existe esse espírito. E quando passei a olhar, a observar o que passava dentro de mim, um novo mundo se abriu. E vem se abrindo dia a dia. E vai aumentando a minha capacidade de compreensão. E assim, voltando ao exemplo dos meus filhos, né? Teve uma vez que, para ilustrar bem o que eu estou dizendo, nós passamos uma vez um tempão numa loja. Aí, na hora que estava a fila, tinham 3 pessoas na frente. E eu assim, não, vambora, não vamos ficar aqui, imagina se eu vou ficar esperando. E naquele momento eu olhei para a cara dos meus filhos, e eles estavam assim para mim, né? E ali eu conectei, ali eu vi, quando eles falaram para mim que eu era impaciente. E aí conectei, foi um filme que passou na minha mente. Foi um filme que eu fui resgatando esses momentos, ficou claro, ficou consciente a atuação desse pensamento na minha vida. E é contra esses pensamentos que eu venho lutando. Olha só, Adri, você sabe que você estava falando da impaciência, né? Dessa pressa toda. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, né? A pandemia não tinha ainda. Eu estava lá na escola das crianças, observando, né? Elas vestindo sapatos, saindo da sala e tudo mais, e eu vi que uma delas tinha dificuldade de colocar meia. E uma das professoras viu que eu estava olhando para aquela criança e tal, e ela falou assim: você sabia que tem criança que chega aqui na escola e não sabe colocar meia? E eu falei, mas como assim? Ela falou assim, não, pois é, tem muitos pais que deixam para acordar as crianças em cima da hora, aí sai correndo de casa e para não chegar atrasado, elas vão trocando as crianças para não perder tempo. E com isso as crianças não aprendem a fazer esse tipo de coisa que é tão básico, só porque os pais estão sempre atrasados e com pressa. Eu nunca tinha imaginado como esse tipo de coisa pode afetar gerações, né, se não forem cuidadas, né? Você estava falando do seu pai que tinha pressa, você falando da sua pressa com seus filhos, mas eu acho que como você trouxe, Adri, não é só uma questão de tempo físico, que eu também gostaria de dar destaque, mas sim do modelo mental que nós estamos criando para as próximas gerações e na sociedade. Hoje tem gente que pede um táxi, né, no aplicativo, e se demorar mais do que 5 minutos, a pessoa cancela, né, aquele motorista e pede outro. Né? Ninguém consegue esperar 5 minutos. Mas, para mim, o grau de loucura da sociedade, né, é o WhatsApp que te dá a opção de acelerar o áudio. Né? E o Netflix, que dá a opção de se acelerar o vídeo. Você não consegue nem ver mais. O negócio dura 1 hora, você quer ver em 50 minutos, cara. Em que mundo nós estamos vivendo? Denis, mas é uma coisa que eu venho observando muito, por isso que nós falamos muito sobre essa observação interna, é fazer da nossa mente um ateliê de esculturas e modelar o ser que eu quero ser, porque eu quero mudar, eu sempre quis mudar, e isso é uma coisa que eu venho observando. E eu só queria voltar e unir, agora eu vou falar da União dos Tempos como o Edson, que foi unir aquele tempo que o meu pai corria como louco pelas ruas de São Paulo, para não perder, para não chegar atrasado, com a minha realidade com os meus filhos. Quando eu, unindo esses 3 aspectos, eu observei essa falha extravagante, que é a impaciência manifestada no perfil de pressa, que não só atrapalhava a minha vida,
atrapalhava dos meus filhos, atrapalhava... isso é só um aspecto, tá? Que é da impaciência, que eu estou trazendo da minha realidade. Tem outros. Mas eu percebi também que tudo isso malograva os meus projetos, lacunas sem preencher, aspirações e esperanças sem satisfazer, aquela ansiedade indefinida por coisas que jamais puderam ser concretizadas. Eu fiquei impressionada, gente, como a impaciência havia tomado um espaço mental na minha vida e quantas desventuras eu vivi. Você acha que eu fiquei desanimada e triste? Sim, eu fiquei. Porém, uma voz amiga, vocês já escutaram uma voz que fala dentro de você, que eu identifiquei com uma consciência, e essa consciência me convidou que havia uma vida para viver, e ao me indicar a forma de administrar o tempo que está para vir, eu podia recuperar o que ficou no passado. E a prática do conhecimento logosófico, por meio do seu método experimental, trouxe uma nova concepção de existência, estimulando e valorizando algo transcendente, como uma oportunidade de aproveitar até meu último dia na Terra, procurar superar, me aperfeiçoar e ampliar de amplos e valorosos conhecimentos. Isso vem me trazendo momentos felizes que tonificam as minhas energias com um novo entusiasmo para conhecer a mim mesma e a criação. E tem mais. A pressa, como negação do tempo, é negar a própria existência, é viver para fora preocupado apenas com as coisas externas e físicas, esquecendo que tem uma natureza espiritual esperando pela gente, que todos nós temos. Porque eu descobri que o conhecimento de mim mesma é a porta de entrada para o conhecimento do espírito, que me leva ao mundo metafísico e ao conhecimento de Deus. E o que tempo tem a ver com o conhecimento de Deus? Ah, que legal. Essa voz é algo muito interessante, né? E você aí que está assistindo, ouvindo esses novos termos, esses novos conhecimentos, vocês ficaram curiosos? Vocês já ouviram essa voz? Conseguem identificar essa voz? Então, nós três aqui e a Fundação Logosófica de São Paulo tem uma proposta a fazer. Existe um workshop gratuito sobre logosofia, em 3 módulos, que acontecem todas as quartas-feiras, às 20h30. Um módulo por semana. O próximo workshop se inicia no dia 7 e continua no dia 14 e 21 de julho de 2021. Então vamos ver. Módulo 1, Vida e Destino, conceitos que regem a vida. Módulo 2, o mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo. Tratamos aqui um pouquinho disso, muito na superficialidade. Proponho que atendam a esse módulo e a todos os outros, vocês vão adorar. Módulo 3, o caminho da evolução consciente. Então está feito o convite, adoraríamos que todos pudessem se inscrever. Na tela já vai aparecer um link para que possam já proceder a essa inscrição, e aí nos encontramos nos workshops. Gente, desculpa. Não, Adri. Não, vai você. Vamos subir, porque tem algumas coisas, algumas perguntas muito interessantes aqui que ficaram dos nossos convidados, que eu penso que é importante a gente tá trazendo aqui, né? Por exemplo, a Ana Helena está dizendo que são incríveis esses conceitos, mas exigem o trabalho. Sim, em logosofia a gente estuda e pratica esses ensinamentos. O Luiz fala que os conhecimentos logosóficos, ele tem observado e organizado os pensamentos, anulando os pensamentos que apressam, reforçando e criando pensamentos alinhados ao que ele almeja. Muito legal, Luiz. Você quer ler alguma coisa aqui, Denis? Está bem interessante. Olha o Paulo. Muito interessante essa relação entre pressa, a paciência, a tolerância que foi levantada na live. Realmente nos faz pensar muito na sinergia que deve existir entre os elementos que norteiam nossas vidas e nossas ações.
A mente é uma chave, é uma grande descoberta. É verdade. Não, a Ana está dizendo aqui, né, que as crianças de hoje estão desesperadas, né? Elas são aceleradas demais, não curtem nada direito. E assim, eu tenho 2 filhos pequenos também, e é o tempo todo, né? A gente tentando trazer eles para uma outra velocidade, para entender o que é importante, o que não é. Então, eu acho que como todo mundo trouxe, né? É um trabalho diário. Desculpa, a Ana Helena também estava dizendo aqui algo que eu achei muito, muito bacana de dividir, né? Vivo atrás do prejuízo, sempre correndo atrás para tudo. Quantos de nós nos sentimos na mesma situação, escravos do tempo, né? E aqui esses conceitos que a gente tocou de maneira superficial e que a gente se propõe a elaborar mais e convida a todos para que possam desenvolver dentro de si mesmos, acho que ajuda muito a conquistar o tempo, aquele tempo de valor mesmo. E só para arrematar isso que você falou, Edson, aí a gente começa a viver, o tempo se estende de uma forma tão incrível que às vezes eu tenho a sensação de ter vivido vidas numa só. Isso é uma coisa incrível. Talvez o que eu venho aprendendo com a logosofia, e olha, gente, é aprender sobre si mesmo, tá? Aprendendo sobre si mesmo, a gente consegue aprender. Como eu falei ali, a gente penetra no mundo interno, no mundo metafísico, no mundo do conhecimento, e aí tudo se amplia, se intensifica, e a gente tem uma outra visão sobre a vida. Bom, só para relembrar todo mundo, né, porque não dá para ter desculpa de que não vai ter tempo, porque o módulo 1 só começa no dia 7 de julho, então está aqui para quem perdeu aquele momento, pode fazer inscrição. E também não precisa ter pressa, porque só começa no mês que vem. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada. Adriana, Edson, foi um prazer intenso. Foi um prazer, amigos. Prazer. Convidados, foi um prazer. Até a próxima atividade, que acontece em todos os sábados, todos. Faça sol, faça chuva, às 16h30. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.